muito boa tarde para você, caro ouvinte. Seja muito bem-vindo, você que nos acompanha aqui no nosso programa Encontro com as Paróquias, também pelo YouTube da Rádio Catedral e também pelo nosso Instagram, Encontro com as Paróquias. Hoje nós temos a alegria de receber um convidado muito especial. Nós vamos lá na Zona Oeste, no coração de Jesus. Recebemos com alegria o padre Adriano José Gomes Divino, pároco da paróquia Sagrado Coração de Jesus, em Padre Miguel. E é também vigário episcopal do Vicariato Oeste. Vamos conversar sobre a sua vocação, padre, a sua caminhada, os desafios, as alegrias, né, e o seu pastoreio naquela Zona Oeste maravilhosa ali, né? Seja muito bem-vindo, meu irmão. Muito bem, querido Padre Brito, é uma alegria poder estar aqui novamente nas ondas da Rádio Catedral, FM 106,7. Esta rádio que é tão querida por mim, porque ao longo do tempo do seminário e também depois como diácono e padre, eu pude fazer parte desta grande família, parte integrante, através do Terço da Misericórdia também, na época de seminário, através do programa Fiéis a Cristo. E é muito bom poder retornar aqui para poder fazer ecoar, né, até os ouvintes essa obra de evangelização que a rádio nos traz. Então, alegria poder estar aqui com o senhor, Padre Brito, neste momento de fé. Muito bom, padre. É uma alegria sempre receber meus irmãos no sacerdócio. Padre Adriano, a gente sempre começa o programa muito tranquilo e a gente começa falando sobre a vocação do sacerdote, a vocação sacerdotal. Né? O senhor lembra aquele momento que o senhor sentiu, o desejo, como é que nasceu no seu coração o desejo de ser sacerdote? Padre Brito, então, a minha família não é católica e nunca foi católica. E eu fui batizado já adulto, com 16 anos, e fui batizado porque a minha vizinha, muito católica, eu ia até a casa dela para jogar videogame com o neto, que era meu amigo, e ela me incentivou a ir à igreja, a receber os sacramentos, e através dela eu fui à igreja, a paróquia Nossa Senhora da Conceição, em Santa Cruz. Hoje tem como pároco o padre Jorge Bispo, e assim eu iniciei a minha caminhada aos 16 anos. Aos 17 anos eu fui batizado, essa senhora tornou-se minha madrinha, ela que me indicou o caminho da fé, então nada mais justo do que ela poder ser a minha madrinha. Então ela, minha madrinha, o rapaz, o meu amigo na época, o meu padrinho de batismo, e assim eu comecei a minha vida na igreja. Depois eu fui convidado a ser coroinha, cerimoniário. Nesse período eu já namorava, eu namorei por 6 anos, e enquanto namorava e também a minha caminhada na igreja, e ele muito próximo ao altar, à Eucaristia, por ser coroinha, depois cerimoniário, e num determinado momento eu senti assim, esse desejo muito forte, né, ao sacerdócio. E ao longo do tempo eu fui refletindo e permiti a ação de Deus na minha vida, de modo que num determinado momento, quando eu já estava com 21 anos, eu então fiz a escolha. Eu deixei, né, o namoro, terminei o namoro, e na semana seguinte eu fui para o GVA, né, que é o Encontro Vocacional de Adultos da nossa arquidiocese. E ali eu comecei, isto foi no ano de 2004, eu comecei ali a minha caminhada no seminário, nos encontros do GVA, e no final do ano, em dezembro, a resposta positiva. Então eu fui aceito para ingressar no Seminário São José de Fato, antes no Seminário Rainha dos Apóstolos, propedêutico, né, o Seminário Propedêutico. Então eu fiz no ano de 2005, mais especificamente no dia 24 de fevereiro de 2025, eu saí de casa em direção ao seminário para começar assim de fato a minha caminhada vocacional como seminarista. Então eu fiz ali o ano de 2005 todinho, todo ele, no propedêutico, e depois no ano de 2006 eu ingressei no Seminário São José no primeiro ano de filosofia, e assim foi, né, até
o dia em que a igreja confirmou a minha vocação através da ordenação diaconal e depois de 1 ano e meio da ordenação presbiteral. E com alegria hoje estou aqui, 12 anos de padre, Graças a Deus. né, com alegria vivendo a minha vida sacerdotal junto à minha paróquia e agora assumindo aí uma nova missão junto à arquidiocese como vigário episcopal do Vicariato Oeste. Essa figura marcante, essa senhora, né? Isso, ela está viva, está com seus 88 anos hoje. É minha madrinha, chamada Olga. E o padrinho também? O padrinho não está vivo. Né? Por um acidente ele veio a falecer no ano de 2010, ainda bem novo, com 28 anos. Né? Mas deixou uma semente, né? Através do seu testemunho, da sua entrega também a Deus, porque era um rapaz muito religioso. E através dele, né, a partir da nossa amizade, é que eu também me dediquei às coisas de Deus, me dediquei à igreja. E algum padre, assim, algum santo que te inspirou também durante no início? Então, como eu fui fazer parte do grupo de coroinhas da paróquia, eu já tinha uns 17 anos, e na época o padre Francisco Carlos de Almeida, ele era vigário paroquial na minha paróquia de origem, Nossa Senhora da Conceição de Santa Cruz. E nós tínhamos na época um encontro todos os sábados dos coroinhas. E ali eu aprendi muito com São Tarcísio, que é o padroeiro dos coroinhas, dos ministros extraordinários da Sagrada Comunhão. Então São Tarcísio para mim sempre foi um espelho assim a ser seguido, né, de fiel, aquele que entregou a sua vida, consagrou a sua vida a Deus. Então eu me espelhei sempre muito em São Tarcísio. E também o padre Francisquinho foi uma figura marcante, né, para que eu pudesse seguir a minha vocação. Ele sempre muito atencioso, sempre ali com um carinho muito especial com os coroinhas, com os cerimoniários, e através dele também, com certeza, eu senti o chamado ao sacerdócio. E também o padre Roberto José Pinto, que hoje está atuando na diocese de Nova Friburgo, né, não está mais aqui, embora esteja encardinado aqui ainda na arquidiocese do Rio de Janeiro, mas hoje ele está exercendo a sua missão lá em Nova Friburgo, na diocese, mas fica sempre para nós aquela figura marcante dos sacerdotes que apoiaram a nossa vocação, que deram sentido à nossa vocação sacerdotal. Então fica aqui, desde já, até mesmo em público, o meu agradecimento ao padre Francisquinho, né, e também ao padre Roberto José Pinto. Muito bem. Sua família, padre, hoje, como é que ela é? Minha família está lá em Santa Cruz. Como é que ela entende o seu sacerdócio hoje? Então, como falei, padre Brito, a minha família, ela não é católica. Mas entende, né? Assim, não era católica. Agora minha mãe vai à missa, minhas irmãs vão à missa, né? Tem toda todo o contexto, né? Agora que eu sou padre, enfim. Mas naquela ocasião, a minha família não era católica e conhecia muito pouco da Igreja Católica. Então, quando eu cheguei e falei que o meu desejo era ser padre, de ir ao seminário, de fazer todo esse processo rumo ao sacerdócio, a minha família ficou um pouco assim desconcertada, né? Porque as pessoas que não entendem, elas acham que, né, como é que pode um garoto que namora, que trabalha, eu já trabalhava, eu fazia faculdade, eu fiz 2 períodos de matemática, então como é que pode um garoto, um jovem, eu tinha na época 20 para 21 anos, um jovenzinho, né, tem tudo pela frente, está aí seguindo o caminho profissional, como pode deixar tudo, deixar família, deixar trabalho, deixar estudo, deixar namorada e dizer que vai para o seminário? Mas, assim, ao mesmo tempo, a minha família respeitou muito esse meu desejo, a minha decisão, e eu fui acompanhado muito bem pela minha mãe ao longo do seminário São José. Para o senhor ter uma ideia, minha mãe me ligava todos os dias. Ao longo dos 8 anos que eu passei no seminário, todos os dias eu falei com a minha mãe. Isso foi muito importante. Mãe é assim, né? Mãe é assim. Mãe é mãe, como diz, né? Então a minha mãe, ela apoiou muito, né? Através sempre de palavras, dando assim um incentivo para que eu pudesse permanecer, porque o senhor sabe que o período de seminário é um período muito difícil, né? Porque
nós vivemos no seminário, dentro do seminário, presos no seminário, entre aspas, né? E temos que estudar, trabalho interno também do seminário. Então, eu vejo que, às vezes, o próprio sistema, né, do seminário ali é um pouco cansativo, né? Porque a gente está ali, tudo bem que tudo acontece ali dentro, mas, assim, são muitas atividades ao longo do dia, E muitas durante o seu responsabilidades. discernimento ali, vocacional, no seminário, você encontrou desafios, e aí teve Padre dificuldades? Brito, veja, eu percebo que eu acredito que por ter decidido a minha vida, a minha missão vocacional já mais adulto, Uhum. eu penso que eu fui para o seminário já com a consciência muito certa, muito clara, né? E eu vou confessar para o senhor que no período do seminário eu não tive muita dificuldade, não. Ou muitas dificuldades, né? Claro que, às vezes, uma solidão ou outra, uma dificuldade também ou outra, até nos estudos, né? Porque os estudos são bem intensos. Então, assim, mas, assim, crise vocacional, Sim. eu posso dizer para o senhor que eu não tive no período do seminário. E eu sou muito, assim, muito fácil de fazer amigos, eu sou muito fácil de convivência. Então, todo o meu período de seminário foi sempre, assim, uma convivência. Eu convivia nos corredores, convivia com os meus amigos, sempre, assim, no meio da bagunça, né, entre aspas, né? Então, Uma bagunça uma santa. bagunça santa. Sempre nos corredores, nunca trancado no quarto, mas sempre com os meus amigos. E até hoje, assim, né, eu sou fácil de amizade. Você fugia das crises, né, pai? Exatamente. Fugia das crises, da solidão, né, e ficava ali na área comum, assistindo um repórter, estar com os amigos, enfim. Então, todo o processo, né, do meu período de seminário foi um processo muito bom, de discernimento, um processo de maturidade, de crescimento espiritual, intelectual. E, graças a Deus, e também ao Seminário São José, né, recebemos muito. Sim, e eu costumo dizer que Deus nos dá muito mais do que nós merecemos, né? E é verdade, sim. É uma realidade. Nós que viemos assim de famílias simples, né? Comunidades, né? E tudo mais, né? Eu lá de Santa Cruz, lá onde o vento faz a curva, as pessoas dizem, né? Padre Brito, Senador Cambará. Então, assim, Deus sabe. E eu carrego muito comigo aquela frase que diz: Deus se utiliza dos fracos para confundir os fortes. E é uma realidade, né? Então Deus foi lá em Santa Cruz, escolheu um fraquinho, né, para confundir os fortes, né? Então eu estou aqui hoje como padre, sem mérito algum, né? A gente vai seguindo os caminhos de Deus, a gente conta com a graça de Deus, mas Deus realiza em nós grandes coisas. Como disse Nossa Senhora, o poderoso fez em mim maravilhas, né? E é assim que a gente pode dizer. Deus sempre realiza em nós maravilhas. O que mais te encanta, padre, na sua vida sacerdotal na igreja? Padre Brito, eu sempre converso com os meus amigos que o que eu mais gosto de fazer, assim, no meu sacerdócio, é celebrar a missa. Eu ainda hoje fico encantado em celebrar a Eucaristia, celebrar a missa. É claro que eu gosto de administrar os outros sacramentos, né? Confissão, São dos Enfermos, confissão, matrimônio. Mas, assim, o que me encanta hoje, ainda, né, depois de 12 anos, é a celebração da Eucaristia. É poder celebrar com o povo a Eucaristia, é poder alimentar o povo através do corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo e também por meio da palavra. O pão da vida. O pão da vida. Pão do céu, né? Pão do céu. O senhor, por exemplo, está na paróquia Sagrado Coração de Jesus, em Padre Miguel, como eu já anunciei. Como tem sido aí a missão como pároco naquela paróquia, em toda a redondeza ali? Claro, porque a paróquia não é só ali onde você está, mas é em torno também, né? Como é que está sendo esse trabalho lá?
Então, no próximo dia 24 de agosto, eu estarei completando 9 anos que cheguei ali na Paróquia Sagrado Coração de Jesus, em Padre Miguel. Eu vim da Paróquia Santa Inês, o senhor sabe, em Santa Camará, Jabu? no Jabu. Sim, sim. E fiquei 3 anos e 4 meses no Jabu, depois de ordenado, e fui transferido para a Paróquia Sagrado Coração de Jesus, especificamente no dia 24 de agosto de 2016. Cheguei ali com um desafio muito grande, porque eu saí de uma paróquia pequena, de uma paróquia de bairro, para uma paróquia grande, uma paróquia central, que é ali a Paróquia Sagrado Coração de Jesus, também conhecida, e o senhor sabe, como Paróquia do Padre Paulo, ou como a Igreja do Padre Paulo. Sim. E Padre Paulo foi um grande expoente, né, na década de 70, 80, ali em Padre Miguel. E quando eu cheguei na Paróquia Sagrado Coração de Jesus, eu substituí o Padre Diogo, que fez assim uma grande reforma na igreja. Ele recebeu a missão de estudar fora, em Roma, e eu cheguei ali meio que atrapalhado no sentido de muitas obras, né, tendo que dar continuidade ao trabalho do Padre Diogo. Então, nos primeiros meses, assim, foi um desafio muito grande, até entender tudo, até compreender a realidade da paróquia, a grandiosidade de tudo aquilo. Eu confesso que fiquei meio perdido, mas Deus foi dando a graça, como sempre faz, e a gente vai ali, né, colocando as coisas no lugar. E graças a Deus hoje a igreja já está pronta, uma igreja muito bonita, ali no centro de Padre Miguel, em frente à estação Mocidade Independente de Padre Miguel. Até aproveito para convidar os fiéis, né, aqueles que puderem e quiserem dar uma passadinha lá na paróquia para conhecer a paróquia do Sagrado Coração de Jesus. Uma paróquia muito bonita, né? Vocês podem, com certeza, serão bem-vindos, bem-vindas à Paróquia Sagrado Coração de Jesus. Aproveitar esse momento, horário da missa. Então, nós temos as missas todos os dias da semana. Então, de segunda a sexta, sempre às 19 horas. 1 hora antes da missa, atendimento de confissão. Então, às 18 horas, confissão, e às 19 horas, a Santa Missa. Na quinta-feira, nós temos 2 missas. Pela manhã, às 8, depois, às 9 horas, nós temos confissões, das 9 às 10, mas a missa da manhã, ela é missa com adoração e bênção do Santíssimo Sacramento, e o sacramento fica exposto até o meio-dia. Então, das 9 ao meio-dia, o Santíssimo Sacramento fica exposto no altar central, e na parte da tarde, às 18 horas, confissão, e às 19 horas, a Santa Missa. No sábado, a missa às 18 horas. No domingo, temos 3 missas na matriz, às 7, às 9h30 e a última às 19 horas. E a nossa Paróquia do Sagrado Coração de Jesus Matriz, ela tem 3 capelas. A capela Nossa Senhora Aparecida de Santo Antônio, no Parque Leopoldina, a capela São Miguel Arcanjo, na Vila Vintém, que está em construção, sim, e a paróquia São João Paulo II, no famoso Ponto Chique. Você conhece ali em Padre Miguel, Ponto Chique. Muito conhecido, né? Exatamente, né? Um local muito conhecido. E todas as capelas têm missas dominicais. Enfim, é um trabalho muito bonito. E ela, né, fica na rua? A paróquia? Rua Padre Paulo Corrêa de Sá. Número 60. Rua Padre Paulo Corrêa de Sá, número 60. É só você chegar. A paróquia é grande, tem um estacionamento, né, bacana para você chegar, guardar o seu carro, conhecer a paróquia, celebrar a Santa Missa conosco. Então fica aqui um convite especial, né, da minha parte, Padre Adriano Divino, para todos vocês, ouvintes, amigos da Rádio Catedral FM. E Padre Brito, lá eu conto ainda com a ajuda de 2 sacerdotes, né, que são os vigários, o Padre Islandson Félix, padre novo, padre jovem, 1 ano e pouquinho de padre, e o Padre Edilson, que já tem, me parece, 28 anos de sacerdócio, está lá, tem de bastante confissão, me ajuda com as missas. Então, assim, graças a Deus, é um trabalho frutuoso ali em nossa paróquia, né? A missão, ela segue, a nossa missão é a missão de Jesus, é continuar a grande missão de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é um convite divino, né? Sim, claro, sempre divino. Que brota do coração de Jesus. Pois é, um convite divino
que brota do coração de Jesus. Exatamente. Padre Adriano Divino. Divino. Divino só no nome, eu costumo dizer. Quais os projetos pastorais que o senhor tem lá, padre? Então, Padre Brito, lá nós temos, como falei para o senhor, por sermos uma paróquia grande, lá nós temos assim, muitas pastorais. Né? Então, lá tudo funciona. Mais ou menos umas 30? Umas 30. Opa! Né? Ou um pouquinho mais. Né? Nós temos a OVS, nós temos todas as pastorais lá em nossa paróquia. Temos um trabalho bonito, né, de jovens na rua, a juventude que vai à rua uma vez por mês para levar alimento aos mais necessitados. Né? Então, a juventude que se empenha nesse sentido. Agora nós temos também lá um grupo que está muito forte, que é o Movimento Eucarístico Jovem, o MEG. Essa devoção ao Sagrado Coração, esse que eu tocar. Sim. Essa devoção, desculpa interromper, padre. Não, que Essa isso? devoção ao Sagrado Coração de Jesus, ela tem uma força muito grande na espiritualidade católica, né? E como é que é essa espiritualidade? Com esses jovens e também em toda a paróquia? Exatamente. Então, nós temos lá também um grupo muito bom do Apostolado da Oração, as senhoras e os senhores que compõem o Apostolado da Oração lá da nossa paróquia. E o pessoal do apostolado é muito devoto, claro, do coração de Jesus. Nós sabemos que a devoção do coração de Jesus remonta, né, aos tempos bem antigos, lá Santa Margarida Maria Lacoque, né, a grande visionária e também a propagadora da devoção ao coração de Jesus. E na nossa paróquia, a gente, toda primeira sexta-feira do mês, a gente tem 3 missas devotadas ao coração de Jesus. A primeira na matriz, às 8 horas da manhã, depois às 19 horas também na matriz, que aí é o grupo Colmege. Pela manhã é a missa e depois a reunião do apostolado, né, com as senhoras, com os senhores, e à noite com a juventude, que é o Movimento Eucarístico Jovem, que também tem essa devoção ao coração de Jesus. E na capela do Parque Leopoldina, Nossa Senhora Aparecida de Santo Antônio, nós temos a missa também às 19 horas, porque lá nós temos um grupo bom do Apostolado da Oração. Então, o grupo se reúne às 17 horas para a reunião e às 19 horas a celebração da Santa Missa. Então, é uma igreja que gira em torno dessa espiritualidade bonita do coração de Jesus e que a gente sabe muito bem, né, o que é o coração de Jesus e como é o coração de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu costumo dizer que nós temos a imagem do coração de Jesus, que o coração está ali exposto. Sim. Né? E o coração exposto tem um sentido, ou seja, todos têm acesso ao coração de nosso Senhor Jesus Cristo. Né? Todos podem tocar, todos podem repousar um pouco no coração de Jesus. E eu penso também que o coração de Jesus é aquele coração que atrai. Né? Como Jesus mesmo disse no Evangelho de São Mateus: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e fatigados pelo peso dos vossos fardos, e eu vos aliviarei, eu vos darei descanso. Então, o coração de Jesus é esse coração. É como se fosse um imã que atrai, né? Que atrai para que nós, homens, mulheres, possamos ter um tempinho, uma pausa restauradora no coração de nosso Senhor Jesus Cristo. E nós bem sabemos também as características próprias do coração de Jesus: manso, humilde, sereno, um coração que é capaz de perdoar. São as características do coração de Jesus para a humanidade e para nós. Um coração para amar, perdoar. Isso aí. E sentir. Esse é o coração de Jesus. E lá a gente canta muito a canção antiga que diz assim: Jesus manda teu Espírito para transformar o meu coração. Né? Eu conheço um coração manso, humilde e sereno, que louva ao Pai por revelar seu nome aos pequenos, que tem o dom de amar, que sabe perdoar, que deu a vida para nos salvar. Ou seja, é o coração de Jesus. E esse coração de Jesus, coração de nosso Senhor Jesus Cristo, te reportou, te levou agora a uma responsabilidade muito grande. Exatamente. Que é cuidar dos colegas, cuidar Sim. dos nossos irmãos sacerdotes. Hoje o senhor é vigário episcopal. É uma responsabilidade estar junto com os nossos irmãos, né? E aí, como é que o senhor vê, então, esse trabalho com o vigário episcopal hoje? Começando agora, né? Padre Brito, como eu falei para o senhor, eu sou de origem da paróquia Nossa Senhora da Conceição de Santa Cruz.
naquela época, o grande Vicariato Oeste. Sim. O senhor sabe muito bem que era um vicariato com muitas paróquias, se não me engano, 63 paróquias. Então, a minha origem, ela é do Vicariato Oeste. Então, eu sempre tive muito essa característica, né? Do Oeste, Vicariato Oeste. Ele é né? muito extenso, né? É, exatamente. E diverso, né? Sim, sim, sim. Agora, interessante, que tudo começou na paróquia Nossa Senhora da Conceição, em Santa Cruz, minha paróquia de origem. Ali eu realizei muitos trabalhos pastorais. Depois, em 2005, eu fui enviado para a paróquia Nossa Senhora da Conceição, no Monteiro, ali na estrada do Magarça. Depois eu saí para outros vicariatos. Lá no terceiro ano de teologia, eu voltei para o Vicariato Oeste, fui trabalhar na paróquia ali em Jesuítas, paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Sim. Trabalhei com o falecido padre Robertinho. Robertinho. Depois eu ordenei logo diácono, fiquei ali uns 4 meses somente, até ordenar diácono, ordenei diácono e fui para a paróquia São Cosme e São Damião, no Andaraí, trabalhar com o padre Lincoln. E depois da minha ordenação sacerdotal, logo mesmo no dia 6 de abril de 2013, no dia da minha ordenação sacerdotal, eu recebi a provisão para ser administrador paroquial na paróquia de Santo Inês, no Jabu. Portanto, retornei para o Vicariato Oeste e lá estou até hoje. Ou seja, conhecimento do Vicariato Oeste. Sim, né? sim. Então, são 12 anos no Vicariato Oeste. E Padre Felipe exerceu também a missão lá como pároco da São Sebastião de Santa Cecília, antes também lá na São Francisco de Assis, em Senador Camará, em Taquaral. Depois foi para São Sebastião de Santa Cecília e também assumiu o vicariato. E Padre Felipe Lima, ele realizou um excelente trabalho junto aos padres do vicariato. E eu sempre o acompanhei, por estar ali há mais tempo, né, por estar ao lado, a uma paróquia mais próxima do Padre Felipe. Então, eu sempre auxiliei o Padre Felipe nos trabalhos do vicariato. Então, com a transferência do Padre Felipe, né, os bispos chegaram à conclusão que seria bom que eu assumisse para dar continuidade ao trabalho do Padre Felipe. E assim aconteceu. Né? O bispo me ligou, pediu, né, me perguntou se eu aceitava o desafio de ser vigário episcopal. Eu aceitei, porque eu estou na igreja para servir e ser obediente ao bispo, como prometi no dia da minha ordenação sacerdotal. E assumi, de fato, né, com os colegas, trabalhar junto. E é muito bom poder estar à frente nesse sentido, né, de poder estar com os amigos, de poder ajudar a quem precisa, de poder colaborar com as paróquias do nosso Vicariato Oeste. Enquanto nós tínhamos um vicariato muito extenso, que depois foi dividido, né? Vicariato Santa Cruz, Vicariato Campo Grande, Oeste. Hoje no Vicariato Oeste nós temos 28 paróquias, pegando ali um pouquinho de Campo Grande, no Guandu do Sena, até Sulacap, ali, Magalhães Bastos. 30 padres, mais ou menos? 31 padres. 31 padres, 28 paróquias. É um grande desafio, mas eu digo assim, Padre Brito, é um desafio bom. É um desafio que nos faz crescer, é um desafio que nos ajuda como pessoa, como religioso, como padre. E isso é muito bom, poder contribuir com a igreja nesse sentido, né? De ajudar os padres, de estar próximo, de contribuir, né? De também poder ouvir os leigos, de conhecer os leigos do nosso vicariato. É um trabalho muito bom, muito bom. Bom, padre, olha, que papo maravilhoso, hein? Mas estamos encerrando já. Já? Poxa. Podemos ficar conversando mais um pouco, né? Mas eu quero que o senhor deixe uma mensagem para os nossos caros ouvintes e internautas. Como é que é servir a Deus num mundo hoje tão complicado? É verdade, Padre Brito. Num mundo tão diverso, né? Como diz até uma parte da oração eucarística, neste mundo dilacerado. Uma mensagem de esperança. A mensagem de esperança, estamos no ano jubilar da esperança, peregrinos da esperança, e a mensagem de esperança é confiar em Deus, acreditar, colocar a sua esperança em Deus, porque Ele não nos decepciona. Ele não decepciona você nunca.
Deus é fiel para sempre. Nós somos infiéis. O apóstolo Paulo diz que quando somos infiéis, Deus permanece fiel. Então que possamos aproveitar de forma positiva da fidelidade de Deus, para que o nosso coração possa se configurar cada dia mais ao coração de nosso Senhor Jesus Cristo, sempre com esperança renovada. Muito obrigado, meu irmão. Agradeço, Padre Brito, a oportunidade de poder estar aqui mais uma vez nas ondas da Rádio Catedral. Desejo a ti muita paz, meu irmão. Obrigado. Paz no coração. Obrigado. Sagrado coração de Jesus. Nós temos confiança em vós. Uma boa tarde para você. Até o próximo programa, se Deus quiser. Amém.